E hoje eu vou te ensinar a sair dessa foto para essa outra foto utilizando apenas o celular. Como editar uma foto utilizando apenas o celular e deixá-la com aquele toque cinematográfico. Vem comigo. Olá, eu sou Patrick Nascimento, eu sou fotógrafo e hoje eu vou te ensinar a sair dessa foto para essa outra foto utilizando apenas o celular. O aplicativo que eu vou utilizar para a edição é um aplicativo gratuito chamado Lightroom. Ele tem a versão gratuita e tem a versão paga. Nessa edição eu vou utilizar as duas versões. Primeiro eu vou editar a foto utilizando apenas a versão gratuita e depois eu vou dar um toque a mais utilizando algumas ferramentas que são pagas. Aqui na tela do meu celular eu tenho uma foto de um ensaio que eu fiz. Primeiro eu vou utilizar aqui a ferramenta Luz, onde a gente tem exposição, contraste, realces, e eu vou aqui levantar um pouquinho das minhas sombras. Levantando um pouquinho das minhas sombras, eu vou diminuir um pouquinho do branco. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu aumentar o branco, observe que a pele dela aqui começa a dar um salto a mais, mas só que nesse momento eu não vou fazer isso, eu vou deixar para fazer esse destaque a mais na pele dela na ferramenta de cor, de HSL. Então eu vou baixar um pouquinho o branco aqui e vou baixar também um pouco o preto para dar um pouco de contraste. Observe que só isso já dá uma pequena diferença na edição da foto. Quando eu levantei as sombras, o cabelo dela ganhou um pequeno brilho aqui e quando eu diminuí o preto, ele ganhou o contraste. Então a gente tem esse antes e o depois. Diminuir só um pouco aqui o preto. Vindo aqui na ferramenta de cor, eu vou ter aqui a temperatura, matiz, vibração e saturação, mas nesse momento eu não vou mexer aqui, eu vou vir primeiro aqui em mistura de cores ou HSL. Nessa ferramenta nós vamos ter todas essas bolinhas aqui com cores que a gente vai poder modificar. Primeiro eu vou modificar aqui o vermelho para ver o que acontece. Observe que o vermelho, quando eu aumento a saturação ou eu diminuo, ele vai especificamente na boca dela e também mexe um pouquinho de nada na cor da maquiagem, na cor do rosto dela. Nesse caso eu não vou mexer muito, eu vou dar só um pouquinho de saturação e vou deixar como está. Eu vou vir aqui na ferramenta laranja. A ferramenta laranja normalmente está associada à pele da nossa modelo, certo? Sempre que tiver alguma pessoa, normalmente vai estar associado o laranja, um pouquinho do vermelho e um pouquinho do amarelo, mas sempre o laranja. Se eu pegar aqui, por exemplo, essa ferramentinha do meio aqui e eu clicar ou em saturação, ou luminância ou matiz, e clicar na pele, a gente vai ver o que modifica. Observe que nesse caso, na saturação está mexendo, tanto no laranja quanto no vermelho, mas observe que é mais intensa essa modificação no laranja. Isso era só para vocês observarem uma possibilidade. Então, voltando aqui, eu vou deixar zerado, e aqui eu vou dar um pequeno salto aqui na luminância do laranja. Já o amarelo é uma cor que vai mexer também nas plantas, vai mexer onde tem verde, onde a gente enxerga verde, o aplicativo enxerga como amarelo. Então aqui no amarelo eu vou modificar a matiz, quero aqui diminuir um pouquinho a matiz, eu quero diminuir um pouco a saturação, mas não muito, para não deixar dessa cor lá atrás. Seria bonito também, mas nesse caso o que eu quero mesmo é aumentar a luminância. Observa bem o que acontece lá atrás, tá bom? Então eu vou aumentar aqui a minha luminância do amarelo, vou vir no verde, e no verde, na matiz, eu quero também puxar para a esquerda para deixar com essa tonalidade mais diferenciada. E aí eu vou diminuir um pouco a saturação e também vou aumentar ou diminuir aqui a luminância. Nesse caso também quero aumentar a minha luminância. Observe que a nossa foto já tem outra cara agora. Antes, depois. Antes, depois. Agora eu vou vir aqui nas cores, nos tons mais azulados. Tem aqui aquele famoso azul bebê, né, que a gente aprende na escola. Nesse caso ele não vai fazer muita modificação aqui, então eu vou só tirar um pouquinho. No azul eu poderia tirar todo para dar essa cara assim, mas eu quero ainda que permaneça com um pouco de azul na nossa cena. Então eu vou fazer isso. Observe que na matiz eu poderia fazer aquelas brincadeiras de cores, né, que muita gente gosta de fazer nas edições. Mas nesse caso eu vou deixar normal e vou mexer somente na saturação, tirando esse pouquinho. Eu poderia aumentar um pouquinho a luminância aqui para dar um brilho a mais no céu, mas eu acho que tá bacana dessa forma.
O roxo eu vou tirar todo. Nesse caso, eu não quero que entre nada de roxo na nossa imagem. Pronto. Nesse rosa aqui eu não vou mexer e eu vou apertar em concluído. Observe agora, antes e depois já deu uma grande modificada nas cores da nossa foto. Não é isso? Então agora eu vou vir aqui em temperatura e vou aumentar um pouquinho. Acho que 16 tá bom. Vou aumentar um pouquinho da matiz também. 5. Vou aumentar a vibração e vou diminuir um pouquinho da saturação. Quando eu faço isso, eu meio que dou um pouco mais de cor para a minha foto, mas sem forçar muito a barra. Porque o que acontece? Se eu chego aqui e aumento sua saturação, olha o que acontece. A cor fica muito artificial, muito plástica. É como se eu pegasse um balde de tinta e jogasse simplesmente na imagem, tá bom? Então, quando eu faço isso, a cor entra com um pouco mais de naturalidade na minha imagem. Então a gente tem antes e depois. Observando bem essa foto, ela já está bem bacana. Só que eu estou achando que eu quero tirar um pouquinho mais desse amarelo aqui da imagem. Então eu vou baixar um pouquinho a luminância e vou diminuir um pouquinho a saturação, como eu acabei de fazer, ficando assim, antes e depois. Agora, para dar um toque final na nossa foto, eu vou pegar aqui efeitos, vou vir aqui em claridade. Observe que quando eu aumento muito, ela fica com uma pegada bem artificial, bem destacada. E se eu diminuo muito também, vai ficar com essa aparência assim, meio como se tivesse um glow, como algo meio artificial também. Então eu vou aumentar só um pouquinho aqui, 15, tá ótimo. E eu vou vir em vinheta para dar um toque final. O olho humano tem uma tendência a olhar para onde tem mais luz primeiro. Isso sempre vai ser um destaque. Então, sempre que você olhar uma foto, a sua tendência ou a tendência de qualquer pessoa é olhar para onde tem mais luz. Então, nessa foto, eu vou utilizar essa artimanha da vinheta. O que seria isso? Eu vou centralizar a luz na minha modelo, enquanto as bordas da fotografia ficam um pouquinho mais claras. Isso faz com que o olhar seja direcionado. Só que eu não posso exagerar fazendo isso aqui, porque fica muito estranho, não é isso? Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui bastante, só para ter um destaque por enquanto. Vou vir aqui em difusão e vou aumentar essa difusão, porque se eu diminuo, olha só como fica. Então vou aumentar essa difusão, só para ficar mais esfumaçado, digamos assim, e vou pegar aqui a vinheta e vou diminuir só um pouquinho, só para dar um tchan, só para ficar algo quase imperceptível, certo? Agora olhe nosso antes e depois. Se eu quiser, eu posso vir aqui em luz novamente e diminuir um pouquinho só da minha exposição, que eu estava achando a foto um pouquinho branca demais, um pouquinho estourada. Então a gente tem antes e depois, apenas com ferramentas gratuitas disponíveis no próprio Lightroom. Eu vou diminuir aqui um pouco essa vinheta, porque eu estou achando ela muito forte. Pronto, aqui para mim está de bom tamanho. Antes, depois. Agora, para quem utiliza a versão paga do aplicativo, nós vamos dar um toque final na nossa foto utilizando as máscaras, a seleção inteligente do Lightroom. Eu vou desfazer a vinheta que eu tinha feito. Aqui na área de máscaras, eu vou clicar nesse símbolo de mais e vou clicar em selecionar assunto. Observe que o nosso assunto ele ficou totalmente vermelho. Isso quer dizer que todas as alterações que eu fizer aqui vão acontecer só onde há essa seleção. Primeiro, eu vou clicar aqui na lateral, onde tem o nome inverter. A seleção agora sai da minha modelo e vai para o restante do cenário. Sendo assim, toda a minha modificação vai ser feita no cenário e não atingindo a minha modelo. Com a seleção invertida, eu vou vir aqui em temperatura, vou aumentar um pouco e vou diminuir um pouco da saturação, porque eu quero que o fundo da minha imagem fique com essa cara mais seca, a vegetação mais branquinha, mais clarinha, tá bom? Eu vou vir aqui em luz e vou aumentar um pouquinho só dos brancos e diminuir o preto,
Por que eu vou diminuir o preto? Para dar um pouco de contraste. Observe que a árvore lá atrás ganha um pouco mais de destaque e a vegetação em si também. Vou vir aqui em máscara novamente, vou criar uma nova máscara e vou selecionar o assunto. Dessa vez, com o meu assunto principal selecionado, eu vou vir em brancos, vou aumentar um pouco e vou baixar um pouco também dos pretos. Pronto. Fazendo isso, eu tenho um pouco mais de contraste na minha imagem. Observe bem. Aumentando um pouquinho só as sombras, para dar um brilho a mais aqui no cabelo. E aí eu tenho esse antes e depois, com um destaque muito mais interessante para a minha modelo, com um fundo um pouquinho mais escuro e com uma coloração bem bacana, bem bonita. Agora eu tenho a minha foto completamente editada, com uma cara bem diferente do que era antes, e aqui o antes e o depois. Antes e depois. E aí, curtiu? Viu como é massa, como é fácil fazer uma edição profissional utilizando apenas o celular? Se você quer ver mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário. E não esqueça também de compartilhar com alguém que você acha que gostaria de editar fotos dessa forma, dessa maneira, utilizando apenas o celular. Valeu e até o próximo vídeo.